dúvidas, vamos ver aqui onde paramos mais ou menos. Entenderam aquela questão, né? Onda partícula? Alguma dúvida aí? Então a dualidade é o que a gente tem hoje, né? Às vezes ela se comporta como onda, às vezes como partícula. Então isso traz um divisor de águas para a compreensão, né? Então a teoria da humanidade ela teria, né, que se adequar a essa teoria do mundo, né, que a gente tem, a teoria física. Como agora discursar diante da contradição? Entende? Se buscou todo momento da história da filosofia se desviar do contraditório, se desviar da contradição. Mas agora nós temos, entre aspas, né, uma prova material de que a contradição ela existe nos fundamentos do mundo, das relações físicas. Antes já previa isso, né? Nas próprias proposições físicas já havia a intenção de contradição, né? Então você pega, por exemplo, qual seria o resultado de tal? Oi? Não. Mais por menos. Só simbolicamente, mais ou menos isso, certo? Ou seja, ser e não ser. Quando você faz a relação de sinal, você vai ter a negação, não é isso? Mais por menos, a gente está aprendendo assim. Por que isso? Não me pergunto, que eu não sei. Mas aqui a gente tem um lance contraditório. Como é que eu posso definir termos? Okay? Se tem dois contraditórios. Certo? Então só, geralmente na cabeça do matemático que aparecem essas coisas aí. Tá? Então vamos avançar aqui. Então a luz tem caráter ondulatório, né? As definições. Em 1905 Einstein prova o caráter corpuscular da luz, a luz como matéria, como partícula. Ora a luz funciona como onda, ora como partícula, certo? Então essa natureza conflitante na luz, né, começa a abrir caminhos, né, para novos discursos em todas as áreas. A luz se comporta como onda ou partícula, né, parabólica, mas nunca as duas ao mesmo tempo, dependendo do estado de observação, princípio da incerteza. Olá, podem entrar. Boa tarde. Boa tarde. Oi. Certo? E unido a isso, o princípio da incerteza de Heisenberg, né? Me auxilia aí. Mais a experiência do pensamento desse outro aí que ela falou tão bonito na outra aula, não foi? Eita, olha ali. Coisa mais linda, né? Essas línguas assim estranhas. Gerou consenso na teoria quântica, né? A saber que o próprio ato de observação afeta a realidade, né? Observar o colapso da função de onda. Oi. Essa questão de entrar aí no pensamento do Chile, a questão da velocidade do gato de Chile dentro da caixa. Sim, eu não conheço, mas é por aí. Ele fez um experimento no qual ele botou um gato na caixa e hipnotizou, e ele dizia que em um determinado instante o gato ele estaria morto-vivo ao mesmo tempo. Por aí. Tudo que for de ideia de contradição unida, né? Tá na onda desses caras aí. Certo?
Muito bem. Então a mecânica quântica, luz, partícula, onda de Broglie, certo? Aí Broglie vai fazer o contrário. Se descobrir que a luz se comporta como onda e partícula, quem sabe a partícula também não se comporta como onda. Aí foi a reviravolta, a grande sacada que o bicho teve. Aí as conclusões, né? Em mecânica quântica, as partículas são representadas por uma onda de probabilidade. As possibilidades prováveis de movimento e estado, onde todas as partículas estão em todos os estados possíveis, como que numa superposição de estados. Né? Então, também a possibilidade de haver várias dimensões da realidade, né? Vários estágios de realidade, certo? Então, tudo isso está em aberto, né? Está em suspenso, graças à investigação desses caras aí. Está comprovada a consciência, né? De certo modo. Há um observador que é influenciador dos eventos do mundo em sua relação, né? Então aí entra a religião, a psicologia, as teorias conscienciais, a física, o esoterismo, enfim, tudo quanto mexe nessas conversas, né, de mundo, sobre mundos, estágios sobre estágios, pode estar incluído dentro dessa perspectiva, certo? Então, as investigações físicas nos levam agora a abrir a possibilidade para todos os discursos. Nenhum pode ser descartado. Tudo bem até aí? Qualquer pergunta, qualquer dúvida, interrompa, ou qualquer colocação, se concorda, se discorda, fiquem à vontade, tá? Resultados quânticos. Enfim, o que é energia? Né? Se chegou àquela ideia de Einstein de que há um pacote de energia. As mínimas partículas, elas são kits energéticos, certo? Oi? Em prótons ainda tem outros, né? Mais profundos. Mas até onde se pode investigar são os íons, né? E aí eu falei na aula passada que, segundo as definições de Einstein, é a luz 4 vezes a sua velocidade, né? É uma proposição científica, acho que é o máximo que se pode compreender, certo? No passo vai dizer o seguinte: a corrida sempre foi na ciência para encontrar a partícula primeira, a unidade primeira do mundo. Ele diz: isso pode ser levado ao infinito. Entende? Nunca poderemos encontrar o fundamento primeiro. Entende? Isso aqui, ele olha para isso e nada impede que aqui dentro tenha um infinito. Entende? Por isso ele diz: aqui é a lacuna que nos permite correr. Tudo bom? Está melhor, na medida do possível, né? Então tudo aqui dentro cabe. Isso eu posso falar o que eu quiser. Agora, para mim, isso aqui é afetividade. Certo? No entendimento de Lukács, ele vai suscitar esse conceito. Esse conceito, ele é, na verdade, o até, o espírito absoluto, a coisa em si, o número, é a consciência, é o inconsciente, é o demiurgo, é a razão, enfim, todos os conceitos que a filosofia inventou foi para chegar aqui, segundo passo, certo? É a afetividade. Eu vou pegar esse pacotão aí e vou dar um nome também. É isso aí. Poderia ser a vontade de potência? Pode também, vontade de potência, né, limite lá. Todos esses conceitos que é a filosofia, por isso que a ideia é que a filosofia falou sempre a mesma coisa. Se buscou por vários caminhos, loucamente, mas sem o veredito, né, sem essa martelada da ciência, né, enquanto física, digamos assim, entende?
Aristóteles já pensava, né? A razão por meio da física, da metafísica, ontologia, mundo, né? Os pré-socráticos buscavam essa unidade primeiro, esse princípio, a partir do mundo. Então, ele sempre, a ciência, a razão, sempre buscou essa conciliação nela mesma, né? Não aceitava a fantasia religiosa dos gregos, simplesmente. Vamos ver agora como é que eu posso chegar a uma religião a partir do mundo. Há um Deus do mundo. Como é? Começou a se investigar por meio de uma linguagem física. E isso se perpetuou sempre, até hoje. Okay? Então, a filosofia ela não pode ser desvinculada do discurso físico, porque é a mesma razão que está pensando. Do discurso científico, do discurso religioso, entende? E de qualquer discurso que for sendo produzido pela razão humana, porque ela é uma unidade que está em todos nós, certo? Então é como se as individuações, aqueles que manipulam a linguagem, é que estivessem, na verdade, atrasando o processo, entende? A partir do momento que eu digo, não é como o meu antecessor, mas é agora como eu estou dizendo, entende? Então você invalida aquilo que Kant falava, todo filósofo ergue sua filosofia nas ruínas de um outro, né? Mas assim, não se pensou que, mesmo ele pensando que está fazendo o contrário, ele está apenas dando sequência a uma unidade da razão, uma unidade discursiva, porque a linguagem está sempre loucamente querendo se auto-entender, certo? Então, quais os conceitos? Enfim, hoje nós temos um embasamento físico, físico, científico, que pode proporcionar esse discurso, convergir aqui, entende? Pode ser qualquer um desses conceitos, você joga qualquer um aqui, que dá certo, entende? Pode botar Deus aí, razão, já botei, intelecto, né, no medievo, vai se encaixar aqui, porque aqui é onde a ciência diz, se eu não sei. Tudo que sei é que há algo que move a matéria. Mas o que é a matéria? Ela é sólida? Ela é substancial? Não. Boa tarde. Ela é luz. Certo? Então, tudo e o nada, um vazio quântico. Deixa eu ver o que aqui Nicolas me fala sobre isso aqui. Deixa eu ver se eu trago para vocês. Eu acho que já falei em outra aula aí. É só para a gente não perder o fio da meada. Lupasco centra sua meditação filosófica no conceito de energia, né? Então ele parte dessa concepção. A manifestação de um fenômeno qualquer é equivalente a uma certa atualização, a uma tendência para a identidade, mas essa mesma manifestação implica uma contenção, uma potencialização de tudo que é fenômeno, do que esse fenômeno não é, em outras palavras, da não identidade. Toda identidade já pressupõe tudo aquilo que ela não é, entende? E aí a questão do nada, eu quero achar aqui para ler para vocês. Nós somos feitos nesse sentido de vazio. Entende? Isso é nicolesco, né? Fala. De vazio, mas de um vazio pleno, de um vazio quântico energético. Por que vazio? Porque não é concreto, não é impenetrável. Okay? Ele é impenetrável nas suas relações, quando se forma o átomo, as moléculas, entende? Mas na raiz desses átomos e moléculas, nós temos algo que é energia. E essa energia não é sólida, não é substancial. Até então se entende como luz em alta velocidade, percebe? Então por isso que ele diz que é um nada pleno, que enche, entende? Não é a concepção como nós temos, de impenetrável, 100%, né? Solidez, de uma extensão, como se pensou sempre na filosofia.
Mas hoje nós temos condições de dizer que no fundamento da micro, né, a coisa é diferente. Então já há uma contradição entre o macro e o micro. Entende? O mundo macrofísico se apresenta de uma forma onde a lógica silogística é aplicável, a lógica formal se aplica, mas no campo microfísico não se aplica a lógica formal. Entende? E agora? Por isso que ele diz, somos feitos desse vazio energético. É a resistência relativa dos sistemas de eventos, que são eles próprios apenas relações energéticas, que confere à nossa representação sensível essa impressão de realidade física, consistente e opaca, que nós chamamos de matéria. Certo? Então é a relação energética que nos dá uma concepção, uma percepção daquilo que nós conhecemos como matéria. O vazio no sentido de nada é incompatível com a lógica do antagonismo energético. Certo? Então nada por nada não existe. Só que o que existe é nada. Deu para captar a mensagem? É nada no sentido de substância, né? Palpável, como a gente entende. É um nada que também preenche tudo. Tudo é feito desse nada energético. Entende? Nas suas relações mais mínimas, né? Como é que se diz? Subatômicas, certo? Então as relações subatômicas do mundo material são, na verdade, esse nada. O antagonismo energético implica um encadeamento ilimitado de contraditórios. Dois dinamismos, na palavra de Lupácio agora, dois dinamismos antagônicos engendram um sistema. Esse sistema implicará um sistema antagônico da mesma ordem. Esses dois sistemas implicarão um sistema de sistemas antagônicos. E assim por diante, de acordo com o que denominamos sistemogênese, né? Então, no título do curso, parece esse conceito, né? A sistemogênese. Então, o que é sistemogênese? É essa relação energética. Né? As coisas vão se relacionando a esse nada energético, okay? Proporcionando outros sistemas. Cada parte desse é um sistema contraditório a esse. E vai se originando outro sistema. Dentro de cada sistema desse já existem outros sistemas, subsistemas e assim ao infinito. Então, sistemas de contraditórios infinitamente é o que forma o mundo. Por isso que Nicolesco vai dizer, o mundo como nós o conhecemos é uma ilusão. Tá certo? Porque na raiz desse mundo, Geilson já está ali, porque ele tem a opinião, né? Tem todo o direito de discordar, mas veja lá, o que os caras estão dizendo é isso. Na raiz de todo o macrofísico, na verdade, não há absolutamente nada que possamos definir essencialmente, né? Então, o antagonismo energético é, portanto, uma visão de unidade do mundo, unidade dinâmica, unidade de encadeamento limitado dos contraditórios baseada em uma estrutura ternária universal, né? É a tridialética, ou a trialética. A gente não está acostumado a falar em dialética, né? Dois polos. Então, na trialética há os três. Existe um meio termo aí entre o positivo e o negativo. Entende? Então, lá na frente a gente vai identificar, né? Justamente quando a homogeneidade, que é, eu vou dizer cada conceito desse, né? Que se implica, quer ser maior do que a heterogenização, a gente tem um problema. Entende? Por exemplo, ateus e cristãos, eles devem existir, entende? Pau a pau ali. O problema é quando um quer ser heterogêneo, entende? Se um quiser se sobressair, acontece a doença na sociedade, né? É um exemplo, né? Eles têm que estar em equilíbrio.
socialismo e capitalismo. Onde é que surge o problema? Eles têm que existir os dois, Rússia e Estados Unidos, entende? O problema é, um vai querer ser homogeneizante e o outro vai querer ser heterogenização. Ou seja, um vai querer se sobressair. Se um se eleva mais do que o outro, aí você tem um estado complicado, entende? Na mesma forma, né, na questão da mente, ele vai falar da esquizofrenia, algumas coisas desse tipo, né? Aquilo que algo está querendo passar, algo está querendo se sobressair, querendo sair do estado de equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Esse equilíbrio se dá porque existem os contraditórios, porque existem os antagônicos. Sem os antagônicos a gente não, né? Então esse objeto a gente só o percebe, ele só se manifesta porque há uma relação infinita aqui em equilíbrio, né, de ações positivas e negativas sobre esses objetos. A física sobre a qual está baseada a filosofia do Parque é essencialmente aquela física, né, anterior a 1950. Entretanto, eu vou ler um pouco de Lukács, mas antes eu vou fazer algumas considerações conceituais. Todos já assinaram? Vocês? Veja lá. Conceitos importantes na filosofia ou ortodialética de Stefano Lukács. A filosofia dele é chamada por ele mesmo e por seus seguidores de ortodialética. Então, o conceito de energia, dinamismo energético, que é justamente essa relação infinita de contraditórios, a sistemogênese, tá? Sistema de sistema de sistema de sistema. O isomorfismo, que vai indicar o seguinte: apesar de haver inúmeros sistemas, se mantém as identidades dentro desses sistemas, certo? Socialismo é identidade, capitalismo também é identidade. Ele não anula. O que vai permanecer aí é o eterno conflito, a contradição perpétua. Mas eles estão identificados, certo? Permanentemente. Ok? Isso em qualquer coisa, né? Quando algo se define, há uma identidade, mas sempre haverá a sua identidade contraditória, né? Aí quando vai entrar na questão da antimatéria, também vem a comprovação dessas teorias, entende? Aqueles exames que fazem para ver, né, lá dentro, coração, coisa e tal, os mais avançados hoje, eles injetam lá uma química, né, um líquido azul e tal, e aquilo a máquina vai jogar canhão de luz dentro de você e expulsar os elétrons dentro de você, cortar a tua alma, entende? É isso que eles fazem hoje. Eles bombardeiam os teus elétrons para poder, né, enxergar o mais nítido possível, né? E esse exame, praticamente, quando o cara entra com a cateterismo, né, vai só confirmar o que esse exame já faz. Eles veem tudo, entende? Por conta dessa tecnologia, por conta da mecânica quântica, por conta da antimatéria, tá certo? Aquilo que injeta em você é antimatéria, para poder a máquina fazer o trabalho dela. Ou seja, é uma ação de contradição, entende? Aí o que é que tem mais aí? Pronto, a homogeneidade que está do lado da energia macrofísica, ou seja, o macrofísico ele vai identificar com essa energia de homogeneização, entende? De identificação, certo? De percepção das identidades. Então, no campo macrofísico, a gente percebe o múltiplo, identifica os objetos. Isso é um processo de homogeneização, entende? Isso é uma garrafa, isso é um computador. Isso, para o Lukács, ele chama energia macrofísica da homogeneidade. Paralelamente, você vai ter a heterogeneidade na energia biológica, né? Então, quando o biólogo vai investigar, né, o corpo humano, então você vai ver uma cadeia infinita de tecidos que geram células e formam órgão, entende? Então, essa heterogeneização, essa diversificação, até se formar o órgão que vem antes, aí é o que gera a ética biológica para ele, ou seja, o múltiplo, entende? No macro, a gente identifica a identidade.
no biológico, a gente identifica as relações infinitas para a formação, né, dos órgãos. Um exemplo. Tá? Então, aliado a isso, você vai ter a potencialização e a atualização. Certo? Vamos avançar. Deixa eu ver aqui. Pois bem, deixa eu só apagar aqui. Até aqui, está tudo certo? Alguma coisa, alguma questão pode falar. Né? Vamos avançar. Bom, aí eu coloquei uma coisa interessante que é o princípio de incerteza de Heisenberg, certo? Que aí a continha vai alargar, né? Vai abrir caminhos para o que ele propõe em seu pensamento. Então refere-se a medições subatômicas, né? Então como medir, né, essas relações, esse movimento dos elétrons, né? Aí era uma grande dúvida que tinha na ciência. Aí Heisenberg propõe essa continha aí. Isso acontece porque as naturezas ondulatórias e corpusculares do elétron não podem ser simultaneamente determinadas. Você não sabe determinar onde ele vai estar, onde o elétron está, entende? Aqui você tem lá no campo subatômico um bocado de elétron aqui se movimentando, mas você não pode determinar. A luta da ciência é essa, calcular a matéria, né? Certo? A matéria, essa matéria está falando de energia e coisa e tal. Não se pode, ela se move, está em qualquer lugar, né? Dentro do campo. Aí como é que a gente vai calcular isso? Não tem como. Aí Heisenberg sugere isso aí. A tentativa de determinar uma inviabiliza a outra, só não sei onde eu coloquei a outra. A determinação da outra, né? Essa constatação da dupla natureza da matéria e da luz leva o nome de princípio da complementariedade, certo? O produto da incerteza da posição, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo identificar aqui com você. O produto da incerteza da posição com a incerteza do momento tem que ser maior ou igual ao constante de Planck, né? Planck foi realmente o precursor da mecânica quântica, sobre π, certo? O que é que isso quer dizer? Veja ali se vocês identificam, não precisa, né, ser bom de conta não. Qual é a lógica que vocês estão notando aí? O que é que você vê aqui com esse exemplo? 2 vezes 2 igual a 4. 1 vezes 4 igual a 4. 0,5 vezes 8 igual a 4. Qual é a relação nessa continha aí? Primeiro você tem aqui uma constante. Mas essa constante depende dessa relação. Como é que se dá essa relação aí? Veja se você nota. O que é que está acontecendo com uma coluna e com a outra na conta? Dá para perceber? Eu vim para a filosofia para sair fora desses negócios. Mas a coisa, né? A gente acaba descobrindo que tem que saber um pouquinho de tudo. Veja lá. Uma coluna diminui pela metade, a outra aumenta. Muito bem. Enquanto uma diminui, a outra aumenta e permanece o resultado igual. Como é que pode? Há uma contradição. Não há? Entende? Na relação, aqui ó, veja bem, uma é a posição, onde ela vai estar posicionada, e a outra é o momento em que ela poderá estar posicionada. Então nós temos posição vezes momento, né? A incerteza, esse delta quer dizer incerteza. A incerteza da posição, não sei onde ela está posicionada, vezes a incerteza do momento em que ela está se movendo, que eu também não sei, né? Aí eles vão botar, né, números referenciais, entende? Probabilísticos. Ele vai me dar
deve ser maior ou igual a Planck sobre 4π. Tem que dar sempre uma constante para poder eu determinar a coisa. Porque se não houver uma constância, de alguma forma, eu não vou saber determinar nada. Entende? Então isso é uma hipótese racional, analítica do matemático para poder medir o mundo. Porque não se mede mais o mundo. Não tem como. Aí criou-se essa possibilidade. Eu preciso ter uma ideia da coisa permanentemente, a permanência da coisa. Eu tenho que dar uma solução para isso. Porque se eu disser como cientista que o mundo não permanece, eu não sei calcular a permanência das coisas subatômicas, então aqui fora, e agora? Como é que eu saio aqui para o mar? Entende? Então a gente tem que criar uma forma de calcular esse movimento no subatômico. Então, essa é uma possibilidade que ele criou. Só que dentro dessa possibilidade é que está a lógica do negócio. Enquanto o momento, enquanto a posição diminui, o momento aumenta para poder me dar a constância. Então é um equilíbrio. Entende? Enquanto um é mais,